qual a importância da memória histórica da arquitetura vernacular do século XVIII, arquitetura do saber regional, da casa de taipa, dos casarões e a urbanização do século XX? É a pergunta do Amaury Flor. Fique à vontade. Agradeço os cumprimentos de todos que se manifestaram e as palavras bondosas do professor Lé de me chamar de sabido. Na verdade, eu sou um beradeiro, é como sempre eu costumo afirmar, eu sou um beradeiro interessado em contar as histórias que conheço e que descubro através das pesquisas. Nessas lives que eu fiz, há comentários me chamando de historiador, de professor, de mestre. Eu acho graça. Na verdade, eu sou um beradeiro que vivo do campo, cuidando de gado e da terra, das coisas que eu recebi. Não, eu falo com sinceridade. A questão urbanística do sertão. O sertão começou a ser colonizado no século XVII, final das últimas décadas do século XVII, quando se instalou, o Garcia Dávila se instalou lá na Bahia, na Casa da Torre. Chama esse nome porque ele construiu uma torre para se defender, como guarita da fazenda. E requisitando ao rei terras e mais terras, milhares de léguas de terra nas margens do São Francisco. E designava familiares para ocuparem estas terras. Eles desceram o São Francisco. Na curva do São Francisco, quando entra em Pernambuco, uma parte desses desbravadores continuou em frente, entrando no Piauí, e outros penetraram no que hoje é Pernambuco. Foi aí que começou a descoberta do sertão. Os que chegaram aqui vieram de Pernambuco, que foram os Oliveira Ledo, a família Oliveira Ledo. Os caminhos antigos eram os rios, riachos. As referências eram os marcos geográficos, além dos rios, as serras, os morros, os pontos geográficos. Nós vivemos na Ribeira do Patu. Pra você ter ideia, isso tudo aqui era chamado de Ribeira do Patu. Porque era referência, naquela época, a Serra do Patu, Serra do Lima. Com relação à arquitetura, tudo era feito, e durante muito tempo foi assim, de acordo com a extrema necessidade. Pela dificuldade que encontravam, há um escrito feito pelo diretor holandês da Paraíba, muito interessante. Ele era um gênio. Descreveu muito bem, sucintamente, como era o sertão. Não que os holandeses penetraram, mas pelo que ouvia dizer do sertão. Elias Hoffmann. Os que aqui chegaram primeiro encontraram grandes dificuldades. Uma delas eram os nativos, que eram as feras. Os habitantes daqui, os nativos, eram muito valentes. Ele descrevia, eu estou fazendo esse rodeio para chegar na arquitetura. Ele descrevia o que depois chamavam de índios, como altos, fortes. As mulheres corriam na velocidade de um cavalo no mato, se alimentavam como animais brutos, comia um veado, vamos dizer aqui, um veado num dia e passava semanas sem comer nada. As mulheres eram baixas e bonitas. Isso foi até ponto de confronto, motivo de confronto com os portugueses. Os nativos eram assim. Foi uma das dificuldades para os que aqui chegaram.
Outra dificuldade foram os bichos, as onças e as cobras, principalmente cascavel. E a maior de todas, que era o fator limitador da ocupação, a presença da água, a existência da água. As secas foi o principal fator limitador da ocupação do sertão. O período de seca. Então, quando eles chegavam aqui, eles procuravam ocupar a terra, construindo curral, casa para se estabelecer e criar gado. A função era criar gado. E construíam apenas e viviam apenas com o indispensável. Não tinham nenhum interesse em juntar, em colocar na casa o que não precisava. As casas eram feitas de taipa. O clima quente eram portugueses, eram europeus. O clima quente. E foi desenvolvido um tipo de arquitetura adaptada à situação do sertão. As casas com pé direito alto. Por que pé direito alto? O ar quente é mais leve do que o ar frio. Então a tendência do ar quente é subir. Aqui embaixo era mais frio, porque o ar frio é mais leve, mais pesado. Havia a necessidade da circulação do ar. As casas com duas águas, de frente sempre para o nascente. O ar entrava por um lado e saía pelo outro. E isso fazia a refrigeração natural das casas. Casas sempre de taipa. Por que de taipa? Simples. Porque dava menos trabalho. Tinha matéria-prima no local, que eram as forquilhas de aroeira, as linhas de aroeira, os caibros de pereiro ou de marmeleiro. Ripa não existia, eram varas de marmeleiro. Barro. No terreiro de casa, as casas sempre perto das fontes de água, fontes d'água. O barro amassado e as casas eram feitas de taipa. Porque para fazer de tijolo dava muito mais trabalho. Isso aí já foi no segundo estágio de ocupação. A arquitetura era a mais simples, a mais modesta, a mais singela possível. Depois já houve uma troca de conhecimento com os habitantes de outras regiões, como da área da zona da mata, a área da cana, que trouxeram para cá algumas sofisticações, como as paredes de tijolo, sentado em barro, as cobertas já com uma certa ornamentação nas fachadas, uma certa decoração nas fachadas, trazendo aqui para o sertão o tipo de exterior de coberta de beira, eira e beira, beira e bica. Tinha o beira e bica, eira e beira e tribeira, de acordo com as posses do proprietário. É por isso que tem aquele ditado popular, fulano é sem eira nem beira. E vem exatamente por isso. Você sabe por que o ditado é um pé rapado? Não. Antigamente, quem não tinha cavalo andava a pé. E andava a pé os que não tinham condições financeiras para comprar um cavalo. Então, na entrada das igrejas, era colocado um ferro para quem chegava limpar os pés, tirar a lama dos pés. Por isso, o ditado, um pé rapado. Pé rapado. Porque andava a pé com os pés cheios de lama e antes de entrar na igreja, ele limpava os pés. Por isso. Há um detalhe que eu quero falar, muito interessante. Eu tenho o Código de Posturas de Catolé de 1844. Primeiro Código de Posturas da Vila de Catolé. E entre os artigos tem um muito interessante, a proibição de construção de alpendres na frente das casas. Proibido construir alpendre, terraço. Uns chamam de terraço, outros chamam de área. O nome moderno hoje é área. O nome antigo que eu uso é alpendre. Senão é um nome de origem árabe. Toda palavra portuguesa começando com uma L é de origem árabe.
proibido construir alpendre na frente das casas, na vila e na zona rural. Por quê? Por que proibir construir alpendre? Por quê? Principal problema sanitário da época era a tuberculose. Era o grande problema da época. Doença incurável que dizimou milhares de pessoas. Eu, na minha família, foram dezenas vítimas de tuberculose. Todos nós, sendo Maia, é portador do bacilo de Koch. Isso é um detalhe. O principal problema da época era a tuberculose. E como medida profilática, ou seja, para prevenir, havia necessidade de entrar o sol na casa e a ventilação. As casas sempre eram construídas de frente para onde vinha o vento, para o nascente, para onde o sol nascia. Então o sol percorria a casa ao nascer e quando se ia pôr também. Como medida de prevenção contra a tuberculose. Podia construir os alpendres nas laterais, mas na frente e atrás era proibido. Está no Código de Postura de 1844. Depois, já no século XIX, as construções já adquiriram uma certa uniformidade, uma padronização, tanto nas vilas como na zona rural. Eram casas construídas já de tijolo, já mais bem acabadas, rebocadas, tudo de barro. Tijolo sentado no barro, reboco feito de barro, não existia ferro nem cimento. Algumas já com o sótão, que muitas pessoas imaginam que o objetivo da construção do sótão era como habitação, um quarto de dormir. Na verdade, o sótão geralmente era feito como depósito da casa. Era ali que ficavam os víveres, os gêneros alimentícios, no sótão da casa. Porque recebiam mais ventilação e por isso tinham mais tempo de preservação. Alguns eram guardados dentro de cinza, feijão, milho, arroz, dentro de cinza para conservar. Os mais abastados, no decorrer do tempo, final do século XIX, comecinho do século XX, já começaram a trazer das cidades uma arquitetura mais moderna, como revestimento de azulejo, por exemplo. Aqui em Catolé nós temos um exemplo, que é aquela coletoria, onde hoje é a coletoria. Ali era a casa comercial de Benevenuto Gonçalves, que era, na época, um comerciante considerado o mais rico da vila, como habitante da vila de Catolé. E aquele revestimento da coletoria é de azulejo francês. Muitos pensam que é português, na verdade nós pesquisamos e descobrimos que são azulejos franceses, com o primeiro andar. E por falar em primeiro andar, alguns sótãos se destinavam à habitação, até como medida de segurança. Por exemplo, a casa de Zé Lobo no Dois Riachos, que é a casa mais antiga aqui do sertão. Casa que está preservada. Existem algumas ruínas, mas a que está preservada e continua de pé e mais antiga é de Zé Lobo. O sótão se constitui como um primeiro andar. Ela tem 6 quartos embaixo e 6 em cima. São 12 quartos naquela casa.